Muito bem-vindo ao canal Radar de Fé, onde estudamos a Palavra de Deus de maneira profunda e prática. Nosso objetivo é levar você a uma jornada espiritual rica e significativa, explorando as Escrituras e aplicando suas lições à vida cotidiana. Hoje, vamos estudar um dos capítulos mais importantes do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. Esse capítulo é fundamental para entendermos o desenvolvimento da igreja primitiva e como as primeiras comunidades cristãs lidavam com desafios internos e externos. Você vai perceber que, mesmo em tempos de grande crescimento, a igreja precisou enfrentar dificuldades e aprender a delegar responsabilidades. O texto também nos apresenta Estevão, um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento, cuja vida e ministério inspiram até hoje. No final deste estudo, teremos um momento especial de oração, para que você possa refletir sobre o que leu e permitir que Deus fale ao seu coração. Então, prepare-se para mergulhar na palavra e, logo após, participar de um momento devocional transformador. Vamos juntos nessa jornada! Antes de começarmos a leitura do capítulo 6, é importante fazermos uma pequena introdução ao contexto do livro de Atos. O livro de Atos, escrito por Lucas, é uma continuação do Evangelho de Lucas e narra a história da igreja primitiva, desde a ascensão de Jesus até a disseminação do cristianismo pelo Império Romano. Atos não é apenas um registro histórico, mas também um testemunho de como o Espírito Santo guiou os primeiros discípulos e como o poder de Deus foi manifestado através deles. A igreja de Atos é frequentemente vista como um modelo de como a comunidade cristã deve se organizar e funcionar. Eles estavam unidos, tinham tudo em comum e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Porém, à medida que a igreja crescia, também surgiam desafios. E é nesse ponto que entramos no capítulo 6. Agora vamos mergulhar no capítulo 6 de Atos, que traz uma narrativa rica sobre a estruturação da igreja primitiva e o papel dos primeiros diáconos. Vamos percorrer cada versículo com atenção, observando os detalhes e aprendendo lições valiosas para a nossa vida espiritual e o funcionamento da igreja nos dias de hoje. Atos 6:1 Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui, vemos que a igreja estava crescendo rapidamente. O número de discípulos aumentava dia após dia, o que é uma grande bênção. No entanto, com esse crescimento também surgiram desafios. Uma queixa específica surgiu entre os cristãos de origem grega, a helenistas, contra os de origem hebraica. O motivo era que as viúvas dos helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Esse problema poderia facilmente dividir a igreja se não fosse tratado com sabedoria. Isso nos mostra que, mesmo em tempos de bênção e crescimento, devemos estar atentos às necessidades práticas da comunidade. A unidade da igreja é vital, e precisamos ter sensibilidade para resolver conflitos de maneira justa e amorosa. Em nossa vida cotidiana, também enfrentamos momentos de crescimento e prosperidade, mas esses momentos não estão isentos de dificuldades. Precisamos estar sempre atentos às necessidades daqueles ao nosso redor, especialmente os mais vulneráveis, como as viúvas e os necessitados. Atos 6, 2, 4 e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: E não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos, percebendo o problema, convocaram uma reunião com todos os discípulos. Eles reconheceram que o serviço às mesas, ou seja, a distribuição dos alimentos e o cuidado das viúvas, era uma tarefa importante, mas que não deveria desviar o foco principal deles, que era a pregação da palavra e a oração.
Em vez de tentar resolver o problema sozinhos, os apóstolos propuseram uma solução, em escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar dessas questões práticas. Isso permitiria que os apóstolos continuassem dedicados à pregação e ao ensino, enquanto as necessidades da comunidade também seriam atendidas. Esse momento é significativo porque marca a primeira delegação formal de responsabilidades na Igreja. Mostra que o ministério é uma obra coletiva, onde diferentes pessoas têm diferentes dons e funções, todos trabalhando para o avanço do reino de Deus. Em nossas igrejas e em nossas vidas, precisamos reconhecer a importância de delegar responsabilidades. Nem sempre podemos fazer tudo sozinhos, e isso não é uma fraqueza. Deus nos chama a trabalhar em equipe, confiando em pessoas de fé e sabedoria para compartilhar a carga e garantir que todas as áreas do ministério sejam cuidadas. Atos 6:5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A proposta dos apóstolos agradou a toda a comunidade, o que é um bom sinal de que estavam em sintonia com a vontade de Deus. Eles então elegeram 7 homens para a tarefa. O primeiro a ser mencionado é Estevão, descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão é uma figura central neste capítulo e será um dos primeiros mártires da Igreja. Além dele, foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Todos esses homens tinham algo em comum e eram conhecidos por sua fé e sabedoria. Eles não foram escolhidos apenas por sua habilidade prática, mas porque tinham uma vida espiritual sólida e eram cheios do Espírito Santo. Isso nos ensina que, mesmo em tarefas aparentemente simples, como servir às mesas, a espiritualidade e o caráter são fundamentais. Quando Deus nos chama para uma função, Ele não olha apenas para nossas habilidades, mas principalmente para nosso coração e nossa relação com Ele. Em qualquer tarefa, seja grande ou pequena, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo e viver uma vida de fé e integridade. Atos 6:6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Após a escolha dos 7 homens, eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos. Esse ato de imposição de mãos é um símbolo de bênção e consagração. É também um reconhecimento da autoridade espiritual que estava sendo delegada a esses homens. Eles não estavam apenas recebendo uma tarefa prática, mas um ministério dado por Deus para servir ao seu povo. A oração e a imposição de mãos também mostram a importância de envolver Deus em todas as decisões e ações da Igreja. Os apóstolos não confiavam apenas em suas próprias habilidades ou no bom senso da comunidade. Eles buscaram a direção e a bênção de Deus sobre aqueles que foram escolhidos. Quando somos chamados para servir, é essencial que busquemos a direção e a bênção de Deus. Tudo o que fazemos deve ser feito em oração e submissão à vontade dele, reconhecendo que é o Senhor quem nos capacita para realizar sua obra. Atos 6:7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O resultado dessa organização e delegação foi extraordinário. O versículo 7 nos diz que crescia a palavra de Deus. Isso significa que, com as necessidades práticas sendo atendidas, os apóstolos puderam se concentrar plenamente no ministério da palavra, o que resultou em um crescimento exponencial do número de discípulos. Claro! Vamos continuar e expandir o roteiro para atingir o tamanho desejado. Vou seguir com a descrição do capítulo, aprofundando cada versículo, incluindo mais reflexões e uma oração final para que o vídeo tenha o impacto devocional necessário. O crescimento da igreja foi tão significativo que até mesmo muitos sacerdotes judeus, aqueles que antes eram contrários à mensagem de Cristo, começaram a obedecer à fé. Isso é algo notável,
pois mostra que o Evangelho tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. O fato de que sacerdotes estavam se convertendo ao cristianismo indica que o Espírito Santo estava operando poderosamente, convencendo essas pessoas da verdade de Jesus como o Messias prometido. Muitas vezes, podemos pensar que algumas pessoas estão tão longe de Deus que nunca seriam alcançadas pelo Evangelho. Mas a conversão dos sacerdotes em Atos 6 nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Não importa a posição, a religião ou a crença anterior, o poder do Evangelho pode transformar qualquer vida. Atos 6, 8, 10, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aqui, o foco muda para Estevão, um dos 7 escolhidos. Ele não apenas servia às mesas e cuidava das viúvas, mas também fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Isso nos mostra que, mesmo em funções que podem parecer humildes, como o serviço prático, Deus pode operar poderosamente por meio de nós, se estivermos cheios do Espírito Santo e de fé. Estevão, com sua sabedoria e o poder do Espírito, atraiu a atenção de alguns membros da sinagoga dos libertos, formada por judeus que haviam sido escravos libertos. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria com a qual ele falava, pois ele era guiado pelo Espírito Santo. Estevão nos ensina que, independentemente da tarefa que somos chamados, se estivermos cheios do Espírito Santo, Deus pode nos usar poderosamente. Seja no ministério de pregação ou no serviço aos necessitados, o que importa é o quanto estamos dispostos a permitir que o Espírito de Deus opere através de nós. E quando estamos cheios do Espírito, nossa sabedoria não vem de nós mesmos, mas diretamente de Deus. Atos 6, 11, 14, e então subornaram os homens para que dissessem, e ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Diante da sabedoria e do poder de Estevão, seus inimigos, incapazes de vencer seus argumentos, recorreram à mentira. Subornaram homens para testemunharem falsamente contra ele, acusando-o de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Eles também alegaram que Estevão afirmava que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes dados por Moisés. Essas acusações foram deliberadamente distorcidas. Na verdade, Estevão estava pregando a verdade do Evangelho, que Jesus havia cumprido a lei de Moisés e que o templo físico não seria mais necessário para o relacionamento com Deus. No entanto, aqueles que se opunham a Estevão usaram essas verdades de maneira distorcida para tentar condená-lo. Eles o levaram ao conselho, ou sinédrio, que era o tribunal judaico. Assim como fizeram com Jesus, eles usaram falsas testemunhas para tentar acusar Estevão de blasfêmia, um crime que poderia resultar em morte. Quando seguimos fielmente a Deus, podemos enfrentar oposição e até mesmo acusações falsas. Estevão é um exemplo de como devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando somos injustamente atacados. Deus está com aqueles que permanecem fiéis a Ele, e nenhuma acusação falsa pode mudar a verdade que carregamos. Atos 6, 15, e todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Este versículo é poderoso e significativo. Enquanto Estevão enfrentava essas acusações falsas e estava cercado de inimigos, algo sobrenatural aconteceu. Aqueles que o observavam no conselho viram que seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Esse fenômeno era uma clara evidência da presença de Deus com ele.
mesmo em meio à adversidade, Estevão estava cheio da glória de Deus. O brilho no rosto de Estevão lembra a experiência de Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai depois de estar na presença de Deus, e seu rosto brilhava, a Êxodo 34, 29, 30. Isso era um sinal claro de que Estevão estava em comunhão profunda com Deus e que a acusação que estava sendo levantada contra ele era falsa. O brilho em seu rosto era um testemunho da verdade e do poder de Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, sua presença brilha através de nós, mesmo em momentos de dificuldade. A luz de Deus em nossas vidas pode ser um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Estevão, em sua hora de provação, estava tão cheio da presença de Deus que até seu rosto refletia essa comunhão. Chegamos ao fim do capítulo 6 de Atos, um capítulo que nos ensina sobre a importância de delegar responsabilidades na obra de Deus, sobre a perseverança em meio à perseguição e sobre o poder do Espírito Santo operando em nossas vidas. Aprendemos que, mesmo em meio às acusações falsas e perseguições, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a continuar firmes em nossa fé. Agora, para finalizar nosso estudo, convido você a participar de um momento de oração. Vamos nos colocar diante de Deus, buscando sua presença e permitindo que Ele fortaleça nossa fé e nos capacite a viver de acordo com sua vontade, assim como fez com Estevão. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento de estudo e reflexão na tua palavra. Obrigado porque, assim como fizeste com Estevão, tu nos chamas a uma vida cheia do teu Espírito, uma vida de serviço e fidelidade ao teu nome. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis em cada tarefa que colocas diante de nós, seja grande ou pequena. Que possamos, assim como Estevão, viver de forma íntegra e dedicada, permitindo que tua luz brilhe através de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Senhor, sabemos que, assim como Estevão enfrentou oposição e falsas acusações, nós também podemos passar por momentos de provação. Pedimos que nos dê forças para permanecermos firmes, confiando na tua justiça e na tua proteção. Que o teu Espírito nos guie e nos dê sabedoria para responder com amor e verdade, mesmo diante da adversidade. Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça. Que, assim como o rosto de Estevão refletia a tua glória, nossas vidas também reflitam a tua presença para todos ao nosso redor. Neste momento, Senhor, queremos colocar diante de ti nossas preocupações e desafios pessoais. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada luta que estamos enfrentando. Pedimos que venhas com tua paz, com teu consolo e com tua provisão. Dá-nos força, Senhor, para continuarmos caminhando em fé, sabendo que tu és um Deus fiel que nunca nos abandona. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, encerramos nosso estudo de Atos 6. Que a palavra de Deus continue falando ao seu coração ao longo do dia e que você possa aplicar os ensinamentos deste capítulo em sua vida. Não se esqueça de permanecer conectado conosco aqui no canal Radar de Fé para mais estudos bíblicos e momentos de edificação espiritual. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Até a próxima!